live do ano, não fiz muitas, mas fiz algumas, né, sobre filosofia do direito, sobre Robert Alex, mas agora resolvi fechar com essa live de um tema um pouco diferente, mas que atrai muito, não é? Até pela frequência das referências à mitologia. Ana Luna, Marcela, obrigado pela presença, Rafael, Karen, muitos familiares e amigos e seguidores queridos, muito obrigado. Então a mitologia é muito presente, não é, no nosso vocabulário, na própria filosofia, na literatura. Eduardo, Janaína, muito obrigado a todos pela presença. Então a mitologia é muito presente, né? E às vezes a gente não aprende isso como se aprendia antigamente, né? Antigamente eu acho que havia uma formação mais clássica e as pessoas tinham noções, né, melhores, maiores sobre a mitologia. E hoje em dia é menor, apesar da frequência das referências. Então é bom que a gente consiga desenvolver um conhecimento básico, não é, mais geral, mas que até nos permita aprofundar as pesquisas, o estudo nessa área. Eu tenho aqui uma exposição com muitos temas, não sei se vai dar para responder a perguntas, né, nessa primeira live. Então eu vou desativar os comentários também para não me distrair muito. E no final eu volto com os comentários e aí eu avalio se a gente faz uma segunda live para as respostas, para as perguntas, não é? Ou se a gente fica com essa primeira live inicial, em que eu quero, apesar de ter que selecionar bastante os mitos, mas eu quero dar uma ideia geral, passando um pouco por tudo, vamos dizer assim, pelo menos em termos de ideia. E aí no final, né, eu estou com um problemazinho de voz, mas se estiver bem a gente pode pensar numa segunda. Eu saio, gravo essa no IGTV que eu quero gravar, e aí entro de novo para a gente poder conversar, interagir mais. Então eu vou agora desativar os comentários e começar realmente. Muito obrigado a todos pela presença. Então vou aqui. Então vamos lá, gente. A importância da mitologia, eu não preciso insistir muito, né? Então, por exemplo, sobretudo na arte, eu divulguei esse quadro de Francisco Goya, né, Saturno devorando um filho, que é uma cena da mitologia. E há alguns anos eu fiz uma visita ao Louvre, há mais de 10 anos, e eu saí de lá convencido de que a gente precisa conhecer um pouco da mitologia grega para poder apreciar a arte clássica, seja as esculturas, seja os quadros dos pintores clássicos, não é? No Louvre você tem todo um pavimento de esculturas, então ali vai estar Dionísio, vai estar Ártemis, né, ou Diana. Então são referências importantes. Uma coisa que eu não vou fazer aqui é a interpretação dos mitos, né? Os mitos dão margem a muita interpretação, né? Sobretudo a psicanálise oferece uma interpretação dos mitos. Freud pegou um mito grego, que é o mito de Édipo, para ilustrar, né, o que ele considera ser uma estrutura inconsciente de todos nós, a questão do complexo de Édipo. E aí por diante, a psicanálise está sempre interpretando esses mitos gregos. Eu não vou propor aqui, salvo uma metáfora ou outra mais evidente, mas não vou propor essa interpretação.
Porque eu penso que o mito vale pelo próprio mito, né? Ele coloca questões humanas, eles são criativos, são bonitos, então o ponto de partida é esse. Depois as pessoas podem aprofundar, né, sob uma visão psicanalítica, antropológica, né? A antropologia também, ela muitas vezes propõe uma interpretação dos mitos, mostra como esses mitos ou esses deuses, né, esse politeísmo, ele se repete nas diversas sociedades numa certa altura da civilização. Então a antropologia se debruça também sobre isso, mas eu não vou falar disso, eu vou falar um pouco dos deuses mesmo e de algumas histórias. As fontes da mitologia grega, elas são as fontes escritas que nos trouxeram o maior número de informações sobre a mitologia grega. Elas vêm de Homero e de Hesíodo, né? Os dois poetas épicos gregos. Sobre Homero há uma certa dúvida se ele existiu realmente, sobre Hesíodo não. E Homero é autor basicamente, né, da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, que conta a guerra de Troia, que se chamava em grego Ilion, né? E era uma cidade ali na Ásia, né? Onde é a Turquia hoje, salvo engano. Então a Ilíada conta a guerra de Troia, que é fundamental na mitologia e na história da Grécia, né? Hoje a arqueologia demonstra que a guerra de Troia realmente existiu, deve ter acontecido em torno de 1200, 1300 a.C. E Homero ainda tem a Odisseia, que conta a história de Odisseu. Odisseu é Ulisses, né? Odisseu é Ulisses, e a Odisseia conta o retorno de Ulisses para a terra, a cidade em que ele era rei, Ítaca. Então, o retorno dos chefes militares gregos de Troia, depois da derrota de Troia, para a Grécia, foi muito difícil. Poucos chefes gregos conseguiram voltar, né? Mas Ulisses, segundo conta Homero, ele conseguiu. Então, o grosso das informações sobre a mitologia grega estão nessas duas obras que são acessíveis, né, a nós hoje em dia em português. Não é uma leitura muito fácil, mas ali estão todas essas histórias mitológicas entremeadas com a narrativa propriamente dita. Então, essas são as fontes principais. O que eu quero deixar bem claro aqui, que pode ajudar a gente a sistematizar o conhecimento da mitologia, são as gerações dos deuses. A primeira geração dos deuses gregos são de deuses que são forças da natureza, né? Forças primordiais, como os autores chamam. Então corresponde a um momento até mais antigo da civilização grega, da sociedade grega. Essas forças primordiais, basicamente, quais eram esses deuses? O céu, Urano, e a terra, Gaia ou Geia, né? E os autores falam na presença de um terceiro deus ali, que era o amor. O amor é um deus grego, a gente vai ver, o filho de Afrodite. Mas se fala também em um amor como Deus primordial, né? Que a terra, Gaia, e Urano, o céu, estavam afastados, um longe do outro. E o amor faz com que o céu se acople a Gaia, a Geia, né? E eles ficam assim acoplados, e o céu fecunda a Geia. E esses primeiros deuses geram os titãs, né, que já são a segunda geração dos deuses gregos. Então Urano e Geia, eles geram os titãs, que ficam dentro da terra, ficam dentro de Geia. Então quem são os titãs? São 12 titãs: Oceano, Ceus, Crio, Hiperião, Jápeto, Crono,
que é Saturno, né? Teia, Reia, Temis, Mnemosina, Febe e Tétis. Esses são os principais titãs. Eles se casam entre si e tem outros, né? Filho de Jápeto, por exemplo, é Prometeu. Prometeu está na origem do homem. Zeus não é pai do homem, né? Talvez o nosso pai na mitologia grega é Prometeu. E Zeus pune Prometeu, né? Porque Prometeu é uma divindade benéfica aos homens e nos dá o fogo civilizatório. E por isso Zeus o castiga a ficar numa montanha e tendo seu fígado comido constantemente por uma águia, né? E o seu fígado se regenera e essa águia continua a comê-lo até que Hércules mata essa águia num momento posterior. Então esses são os titãs, mas os titãs estão presos na terra, não conseguem sair dali. E aí o mais novo deles, que é Crono, Saturno, né? Os deuses têm correspondências romanas. Civilização romana é posterior à grega, né? Então os originais são os gregos, mas Afrodite é Vênus, Dionísio é Baco, Zeus é Júpiter, Crono é Saturno, Hermes é Mercúrio e aí por diante. Então às vezes Poseidon é Netuno em Roma. Então às vezes as pessoas podem utilizar como sinônimos, às vezes no mesmo texto, as denominações gregas e romanas, né? Então Crono, ele é o filho mais novo e ele se revolta, né, contra essa situação dos titãs que estavam aprisionados. E aí ele consegue com uma foice castrar Urano. Então ele castra Urano, que estava, né, acasalado com Geia, e consegue empurrar o céu de novo para o alto. E a terra fica livre e os titãs conseguem sair dali. E então você vê que não é só a questão do parricídio, da hostilidade entre pais e filhos, não é só o Édipo, né? Então Crono derrota Urano e Zeus vai derrotar Crono. Crono, que é o filho caçula, e Zeus também, que é o filho caçula dele. Então Crono, ele depois que ele ascende, né, a segunda geração dos deuses, ele vai ser agora o deus principal. Ele come os seus filhos para evitar que ele seja destronado. Então ele come todos os seus filhos quando os seus filhos nascem. E Reia, né, que é a sua mulher, a mulher de Crono é Reia, uma outra titã. Ela não fica satisfeita com isso, né, mas Crono continua devorando esses filhos. E aí Zeus é um dos filhos de Crono e que no momento em que ele nasce, Reia entrega a Crono uma pedra envolta num pano, e Crono come essa pedra achando que é Zeus, mas Zeus vai ser entregue por sua mãe às ninfas, né, que moram na ilha de Creta. Então Zeus vai para um lugar na ilha de Creta, onde ele é criado pelas ninfas, né? Algumas divindades musicais fazem muito barulho perto de Zeus para que Crono não escute o seu choro de criança, e ele ali cresce, né, amamentado pela cabra Amalteia. E Zeus se torna um deus forte e ele consegue então derrotar Crono. Através de um estratagema, ele dá uma poção a Crono que vomita os outros deuses que ele havia comido, os seus filhos. Então Crono vai vomitar justamente os deuses olímpicos da terceira geração. Crono vai vomitar Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, e Zeus já está fora, né? Então Crono vomita esses deuses se unem a Zeus
Zeus faz alianças com outros filhos de Urano com Geia, que eram divindades maléficas, vamos dizer assim, os gigantes, os hecatônqueros, e outras divindades monstruosas, né? Mas Zeus se alia a essas divindades para derrotar Crono, né? E depois ele próprio vai enfrentar essas divindades. Então aí Zeus derrota Crono, que era o deus principal da segunda geração. Zeus derrota ele, manda todos os titãs para o Tártaro, para uma região subterrânea, infernal, e lá os titãs ficarão presos para todo sempre. E Zeus ascende então como o deus principal da terceira geração, que é propriamente a geração dos deuses olímpicos, porque eles habitam o Monte Olimpo, um monte que não existe de verdade, não existia, né, na Grécia Antiga, um monte muito alto, né? Uma vez Zeus derrubou de lá uma divindade, o Hefesto, e Hefesto caiu um dia todo até chegar na terra. Então lá em cima moram esses deuses olímpicos sob o comando de Zeus, que havia derrotado os titãs, né, da segunda geração. Então hoje, quando a gente fala os titãs da literatura, os titãs da política, nós estamos nos referindo a essa segunda geração de Crono, de Reia, de Jápeto, não é? De Prometeu, esses titãs. Mas agora são os deuses olímpicos que estão no comando, e é Zeus que consegue finalmente dar uma ordem ao mundo, né? O tempo dos monstros, dessa conturbação passa, né? Agora é o tempo da ordem com Zeus. E aí são 5 deuses que haviam sido engolidos por Crono, 6 com Zeus, que são os principais deuses olímpicos, se não os principais, os primeiros, né? Eu anotei aqui: Hestia, Deméter, que é a deusa da fecundidade agrícola, Hera com H, né, que vai ser a esposa de Zeus, sua irmã e esposa, Hades com H, que em Roma vai ser chamado de Plutão, que é o deus dos mortos, Poseidon ou Poseidon, que é o deus dos mares, que em Roma é Netuno, né, aquele do tridente, e o próprio Zeus, que em Roma é Júpiter. Esses são os primeiros deuses olímpicos. E basicamente os deuses homens, e a mitologia é muito machista, né, em muitas passagens, reflete a sociedade da época. Os principais deuses, que são os homens, Zeus, Poseidon e Hades, eles dividem o mundo entre eles. Zeus vai governar os céus, e ele é o deus dos raios e dos trovões, né? Poseidon vai ser o deus dos mares, e ele porta o tridente com que ele agita as ondas dos mares, provoca maremotos. E Hades é o deus do Hades, se chama o Hades também a essa região subterrânea, que é para onde os mortos vão. Às vezes se traduz o Hades como o inferno, mas não é bem assim, né? Um pouco diferente. Hades não é uma divindade infernal, uma divindade ruim, maléfica, mas ele é encarregado de gerir esse mundo subterrâneo, esse mundo dos mortos. O objeto que caracteriza Hades é um capacete que o torna invisível, né? Um símbolo da morte, essa invisibilidade. Mas existem outros deuses olímpicos que são filhos desses irmãos, que podem se acasalar, não é? Como filhos também de Zeus, com titânides, né? Com mulheres titãs, fêmeas titãs, né? Então Zeus vai
ter filhos com Mnemosina, vai ter filhos com Leto e com outras divindades. E aí o número de deuses olímpicos vai subir para 14, às vezes 16 deuses olímpicos. Aí nós temos, e eu vou falar rapidamente, né, de alguns, de alguns vou me estender um pouco mais. Então nós temos Afrodite, né, e Apolo, que são filhos de Deus com Leto. Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, que é Vênus em Roma, né? Mãe do deus Eros, que é o deus amor, né? Eros ou amor, que em Roma vai ser o Cupido, esse infantilizado, aquele bonequinho. Mas na Grécia ele não é assim, ele é um homem, né? E justamente o amor a paixão é o amor de Psique, no mito Amor e Psique, né? Que ele acaba descendo ao Hades para buscar Psique e ele dá aquele beijo famoso nela e ela ressuscita e ele a leva para o Olimpo. E esse beijo de Amor e Psique, né? Existem esculturas, existe uma escultura de Canova no Louvre. Então Amor é filho de Afrodite. Apolo também é filho de Zeus. Apolo muitas vezes é chamado de o Deus Sol, mas ele não é exatamente o Sol. O Sol tem outro representante na mitologia grega, que é Hélio, né? Hélio com H, justamente daí vem toda o nosso vocabulário, né? Sobre o Sol, como Geia, Gaia, dá origem a Geo, né? De geométrico, de geografia, a Terra, né? Então, Apolo é o deus da música, né? Da música lírica, da lira como instrumento musical. Ele é um deus solar, sim, é um deus da claridade, é um deus da luz, e ele é o deus também da arte divinatória, né? Todos os sacerdotes que atuavam na terra, eles invocavam Apolo, né? Para fazer suas previsões. É o chamado oráculo, e o oráculo mais famoso da antiguidade era o oráculo de Delfos, num templo dedicado a Apolo, né? Então no oráculo de Delfos é que tinha aquela inscrição: conhece-te a ti mesmo, e uma outra que era nada em excesso. E ali naquele tempo um sacerdote, ele fazia previsões. Quando era uma mulher, se chamava Pítia ou Pitonisa, né? Então esses sacerdotes, inspirados por Apolo, eles preveem o futuro. E Apolo também é o deus mais belo, né? É o deus da beleza masculina, é o deus mais belo de todos. Depois eu vou falar justamente da oposição que Nietzsche faz entre Apolo e Dionísio, né? Aí tem Ártemis, que é Diana, a deusa caçadora, casta, né? Muito ciosa de sua virtude, de sua castidade. E Diana, como é chamada em Roma, né? Ela inspirou as aristocratas, por exemplo, francesas do século XVII, do século XVIII, a serem pintadas como Diana. Então você encontra nos museus os quadros Madame fulana de tal como Diana. Então a Madame é retratada como Diana ali, com animais, com as flechas, né? Numa postura um pouco diferente de Diana, de Ártemis. Aí temos Hefesto, Vulcano em Roma, que é o deus artesão que fabrica os raios de Zeus, né? Depois temos Atena, essa deusa tão importante, que nasce da cabeça de Zeus. Zeus come, literalmente engole a mãe dela, Metis, a prudência, porque um oráculo havia dito que ele engendraria com Metis um filho que ia destroná-lo.
Então ele não quis esperar para ver o que ia acontecer, como nas gerações anteriores, e engole a mulher. Metes, a prudência, né? Então a prudência aconselha você a se antecipar, e ele engole Metes, e Metes estava grávida de Atenas. Atena, que é a protetora, padroeira da cidade Atenas, ela sai da cabeça dele armada, né, como a deusa da guerra, mas também a deusa da justiça, dos bons conselhos. Ulisses voltando para Ítaca, os melhores conselhos são dados por Atena, que é também a protetora dos tecelãos, né, que era uma atividade importante em Atenas. Então é uma deusa muito interessante. Ares, que é o deus da guerra. Hermes, que é o mensageiro dos deuses, daí vem o termo hermenêutica. Hermes leva as mensagens dos deuses. Hermes viaja muito, enquanto os deuses ficam no Olimpo, Hermes se diverte bastante, porque ele faz muita coisa a pedido de Zeus, né? E ele tem um lado também um pouco malandro, vamos dizer assim, rouba algumas coisas. Certa feita roubou um rebanho de Apolo, enfim. Temos Perséfone, que é uma filha de Deméter, que é raptada por Hades, né? Vai para o mundo subterrâneo com Hades. Tem um conto, um mito bonito envolvendo Perséfone também. E mais algumas divindades, e sim, Dionísio, né? Dionísio, que é Baco em Roma. Então Dionísio é o deus do vinho. O deus do vinho é o deus que descobre a cultura do vinho. Em Roma ele é justamente Baco. Mas o nascimento de Dionísio é muito interessante. O nascimento de Dionísio, eu gostaria de contar como foi. Zeus, né? Ele era um deus muito sedutor. Então ele seduzia e ele tinha filhos com outras divindades, até da segunda geração, mas com mortais também, pelas quais ele se apaixonava, né? Ele se apaixonava por essas mortais, e muitas vezes ele assumia a forma de animais, né? Para seduzir essas mulheres, para se aproximar dessas mulheres. E eu vou contar no final, né, como ele consegue raptar a mulher, a princesa Europa, né, que dá o nome ao continente, mas que era uma princesa da mitologia grega. Mas justamente Zeus estava tendo um caso de amor com uma princesa chamada Semele, e Zeus aparecia para ela como um homem, né? Supõe-se que um homem bonito, belo, forte, né? Um deus grego mais importante, mas ainda assim um homem. E Semele estava muito feliz, sabia que ele era Zeus, né? Contava que tinha esse amor com Zeus. E aí era mulher de Zeus, que é a deusa do casamento, né? E era cultuada assim na Grécia, com cortejos em que as mulheres se vestiam de noiva. Passa a sua vida divina atrás dessas peripécias amorosas de Zeus, e muitas vezes perseguindo duramente os filhos dessas uniões, como Hércules, por exemplo, e como o próprio Dionísio. Então Zeus se relacionava com Semele, e Hera resolve aparecer para Semele. Toma a forma de uma bruxa, de uma velha, e se aproxima de Semele, né? Uma cena que me lembrou Branca de Neve, né? Com certeza os contos de fada se inspiram nessas passagens. Então ela se transforma numa velhinha e vai falar com Semele, e diz: olha, eu soube que você está se relacionando com Zeus, né? E aí Semele, sim. Aí ela disse: mas será que é ele mesmo? Porque Zeus não é um homem. Zeus é muito mais que um homem. Zeus tem outra aparência no Olimpo, não essa aparência frágil de um homem, né? Zeus é o deus dos raios e dos trovões.
E é assim que ele aparece a Hera no Olimpo. Ele aparece vestido dessa forma esplêndida, não é? Magnífica, e não assim como ele aparece para você. E aí ela planta, né, no coração de Semele esse ciúme, essa vontade de ver como Zeus era, qual era a verdade de Zeus, né? Qual era a sua aparência verdadeira. E insiste muito com Zeus que ele apareça assim para ela, né? Deve ter sido bastante insistente, e Zeus em algum momento cede e promete que vai aparecer assim. E aí ela diz: você jura pelo Estige, né? Ou Styx, que era o rio dos mortos. E a jura pelo Estige na mitologia grega e na Grécia era a jura mais séria que tinha. Alguém que jurasse alguma coisa pelo Estige tinha que cumprir sob pena, né, das maldições, etc. E é muito interessante que os deuses gregos, eles se submetem ao destino. É uma grande diferença do Deus judaico-cristão, né, que está fora, de certa forma, do destino e que conduz o destino do mundo, né? Os deuses gregos, eles estão no mundo e muitas vezes se dobram ao destino. E Zeus jura pelo Estige que vai aparecer para Semele na sua forma divina. E faz isso, né? E aparece a ela vestido dos raios e dos trovões. E Semele não suporta aquela visão e morre ali na mesma hora, grávida de 6 meses de Dionísio, né? Dessa outra divindade importante da mitologia. E aí, na hora que isso acontece, Hermes ajuda Zeus a abrir a barriga de Semele, tira Dionísio dali e implanta Dionísio, Zeus implanta Dionísio na sua coxa. Então, o último trimestre da gestação de Dionísio é na coxa de Zeus. E ali ele termina de ser gestado, não é? E nasce da coxa de Zeus. E aparece isso nos vasos gregos, nas pinturas, Dionísio saindo da coxa de Zeus. E vai ser um Deus importantíssimo, né? O Deus do vinho, o Deus da alegria, mas não uma alegria qualquer, da alegria do júbilo, né? Do júbilo, dos cortejos dionisíacos, do prazer, da embriaguez, da sensualidade, do sexo. Então Dionísio é esse Deus, né, que, segundo Nietzsche, faz o contraponto com Apolo. Apolo representa, né, a sobriedade, a luz, a harmonia. E Dionísio representa outras dimensões do ser humano, né? Essa dimensão da embriaguez, da devassidão, da loucura, né? Do mal também, segundo Nietzsche, do mal, da violência. Então, por isso que Nietzsche, né, poderíamos aprofundar um pouco, mas é longo. Nietzsche faz essa distinção entre o apolíneo e o dionisíaco, né? E o dionisíaco. E aí, Dionísio é perseguido por Hera, é uma história longa. Hera tenta se vingar, tenta matar Dionísio, porque ele é filho de uma relação extraconjugal de Zeus, mas ele acaba sendo criado também por deusas na Ásia. Ele é um deus que tem algumas características orientais. Ele cresceu vestindo roupas de menina, né? Então ele tem também um aspecto um tanto andrógeno. Vocês podem ver isso nas pinturas clássicas. Acho que tem um quadro famoso de Caravaggio sobre Dionísio. E Dionísio, ele volta para a Grécia à frente desse cortejo dionisíaco, onde vão junto com ele as Mênades ou Bacantes, né, em Roma, que são mulheres que seguem o cortejo dionisíaco em transe, né, lascivas,
né, um transe erótico, e elas vão acompanhando e de alguma forma elas atraem as outras mulheres que se juntam ao cortejo dionisíaco. E outros seguidores de Dionísio são os sátiros, que são divindades, metade homem, metade bodes, né? E que representam justamente a nossa animalidade, né? E os sátiros estavam constantemente em ereção, por exemplo, e cruzam com as ninfas, às vezes até violam, não é? As ninfas. E Dionísio segue com esse cortejo para a Grécia, e os reis começam a resistir ao cortejo dionisíaco, né? Não deixam o cortejo acontecer. E isso de alguma forma tem a ver com a forma como ele era cultuado também, independente dele ter existido ou não, mas o culto a Dionísio era assim, né? E daí vem o carnaval tem origem nesses cortejos dionisíacos. E aí alguns reis, como Penteu, por exemplo, proíbem o cortejo dionisíaco. E a mulher de Penteu, ela é também atraída para o cortejo dionisíaco, e num transe ela mata o próprio filho. Ela mata Penteu, e as Mênades esquartejam Penteu. Então o dionisíaco, não é, para Nietzsche, ele engloba tudo isso, né, a violência, a animalidade, a sexualidade, o prazer, né, a música, só que não mais a música apolínea. A música de Dionísio é a música dos tambores, uma música muito mais envolvente, vamos dizer assim. Enfim, sobre os deuses olímpicos, seria isso que eu preparei. E aí nós temos também na mitologia, e o tempo não vai ser suficiente para falar muito, nós temos o que os autores chamam de ciclos heróicos, que aí são dos heróis. Os heróis, em geral, são filhos de um deus e de um mortal, ou de uma deusa e um mortal, né? Então, por exemplo, Hércules é filho de Zeus com uma mortal, é perseguido também por Hera, né? Depois submete-se a um rei que era seu primo e que o faz realizar aqueles trabalhos todos heróicos, né? Que Hércules ou Heracles realiza. Então nós temos nos ciclos heróicos várias histórias importantes. A dos argonautas, o ciclo tebano, que é aquele ciclo que começa, vamos dizer assim, com Laio, que é pai de Édipo, né? Então Laio é pai de Édipo. Existe uma maldição sobre aquela família que vai se estender até depois da guerra de Troia. Esse é o ciclo tebano. Existe a história de Teseu, de Perseu, e sim, no ciclo heróico, a história de Ulisses, a Odisseia, a volta de Ulisses da guerra de Troia. Então eu pensei em falar um pouquinho só sobre Teseu e sobre Ulisses, né? Porque não dá para falar mais. Então basicamente a história de Teseu é ele que mata o Minotauro, mas é muito interessante. Zeus se apaixona por uma princesa, Europa, e ele se transforma num touro, né? Para se aproximar dela à beira do mar. Ela está tomando banho e ele se transforma num touro, e um touro manso, um touro amigável, que se aproxima dela, e acaba até, ele se deita no chão, né, para ela acariciá-lo, e ela acaba montando em cima desse touro. No que ela monta, né, em cima do touro, segura nos seus chifres, ele parte com ela da Grécia, rapta ela, é Zeus, e leva ela para a ilha de Creta, a maior ilha do mar Egeu. E aí Zeus tem 3 filhos com Europa, um deles o famoso rei Mino, né? E enfim, o rei Mino está reinando,
mas tem algumas dificuldades políticas lá no reino de Creta, e em algum momento Poseidon, que é o deus dos mares, num momento de prece do rei Minos à beira do mar, para que Poseidon o ajudasse na luta política, Poseidon sai do mar um touro divino praticamente, um touro muito forte, muito bonito, e Mino pega esse touro para ele como um sinal de que ele vai ter êxito na política, né? Mas depois que ele tem efetivamente êxito, ele não sacrifica o touro a Poseidon. E os deuses gregos são sedentos desses sacrifícios, então é preciso sim lembrar de fazer o sacrifício. E aí, como Mino não sacrifica esse belo touro que era admirado por todos, o que é que Poseidon faz? Poseidon inspira em Pasífae, mulher de Mino, um desejo sexual muito forte pelo touro, né? Então Pasífae tem esse desejo pelo touro e vai atrás de quem? De um arquiteto famoso, que eu vou falar dele, Dédalo, e pede a Dédalo, ela diz que ela quer ser fecundada pelo touro, né? E aí Dédalo não discute e faz uma vaca de bronze. Pasífae se posiciona no campo dentro dessa vaca de bronze, de maneira que o touro cobre a vaca de bronze e a fecunda realmente. E o filho de Pasífae com esse touro é o Minotauro, né? Mino do rei, Mino, e Tauro do touro. Então o Minotauro é um ser maléfico, filho de Mino, né? E desse touro. Me parece que a história fala que Mino seria também pai, acho que eles não tinham noção exata da gestação, né? Da geração como era, podia ter 2 pais talvez, e o Minotauro então vai para um labirinto no palácio de Knossos, desse rei Mino, e ele exige vítimas humanas. E naquela época Creta domina Atenas, Creta, a ilha, domina Atenas, que está no sul da Grécia, né? Que está na Ática, e exige Creta que anualmente, salvo engano, 7 homens e 7 mulheres, virgens, 7 moças, 7 rapazes, sejam entregues ao Minotauro. E isso dura muitos anos, né? E um dia Egeu é o rei de Atenas. Então Egeu manda o seu próprio filho Teseu, né? Teseu quer ir como sacrifício para o Minotauro, mas pensando em derrotá-lo. E aí Teseu parte junto com os outros jovens e parte com as velas do navio, com as velas negras que representavam o luto de Atenas pelos seus jovens que eram entregues assim ao Minotauro. Chegando lá, Teseu se mostra esperto, se mostra corajoso, hábil e derrota o Minotauro, né? E ele derrota o Minotauro com a ajuda do filho do rei, do rei Mino, que é Ariadne. Ariadne tem aquela ideia do novelo, de Teseu desenrolar um novelo enquanto caminha dentro do labirinto, para saber sair do labirinto. E justamente porque ela se apaixonou por ele, né? Ainda que filha de Mino, ela se apaixona por ele e o ajuda então a derrotar o Minotauro. Teseu mata o Minotauro e foge dali com Ariadne. Foge com Ariadne e vai embora, né? Levando Ariadne consigo. E na primeira noite, talvez, ele para na ilha de Naxos. Ele para com Ariadne na ilha de Naxos. E aí tem várias versões do que acontece depois. Alguns dizem que ele a abandona porque era apaixonado por Egle, uma outra moça, né?
Outras narrativas dizem que Ariadne é que queria partir com Dionísio, e assim há algumas narrativas do que acontece ali, mas a verdade é que Teseu parte sem Ariadne, e Dionísio, Deus Dionísio, ele pega Ariadne, né, e leva Ariadne embora como sua mulher, né, leva ela junto com seu cortejo como sua mulher, e ela ascende ao Olimpo, é uma mortal que ascende ao Olimpo. E aí Teseu vai embora e ele sai da ilha de Naxos, talvez realmente triste, né, por ter deixado Ariadne, ou por ter sido deixado por ela, e ele esquece de içar as velas brancas, que, segundo tinha combinado com Egeu, seu pai, significaria que ele estaria vivo no retorno do navio. Ele esquece então, e ele se dirige a Atenas com as velas negras içadas. E Egeu, seu pai, vendo aquilo, vendo o navio, né, se mostrar no horizonte com as velas negras, Egeu se joga no mar de Atenas e se mata, e dá o nome ao mar Egeu, que é esse mar ali que envolve a Grécia, né? E é bonita essa história. E Teseu aparentemente existiu. Teseu, o Minotauro eu já não tenho certeza, mas Teseu, a história mostra que ele foi rei de Atenas por volta de 1200 a.C., né? E enfim, Teseu volta, o pai morre, Egeu, e ele assume o reinado e faz um reinado muito profícuo, de muita sabedoria, né? E Dionísio ficou com Ariadne, né? Que o segue. Um desdobramento dessa história também, e isso é bastante surpreendente na mitologia, você vai lendo uma história e você puxa Antígona, que a gente estuda no direito, era filha de Édipo, né? E era filha de Édipo, mas nasceu de um ovo de Zeus com Leda, enfim, as histórias vão se entrecruzando. Então, para terminar essa de Teseu, uma pessoa que ajudou Teseu a derrotar o Minotauro e a sair do labirinto também foi Dédalo. Dédalo, aquele mesmo arquiteto que fez a vaca de bronze e que havia construído o palácio e o labirinto para Mino, né? E Dédalo ajudou. E Dédalo era pai de Ícaro, né? Do Ícaro das asas. E aí, para fugir, Mino prende ele próprio no labirinto. Ele não consegue sair do próprio labirinto dele, junto com seu filho Ícaro, e aí é que ele inventa as asas, né? Asas feitas com penas e com cera de abelha, e os dois se vestem com essas asas, né? Tanto Dédalo quanto Ícaro, e fogem de Creta voando, e Dédalo avisa a Ícaro, né? Numa passagem, né, que fala de um certo equilíbrio, vamos dizer assim, ele diz: olha, Ícaro, nem muito perto do mar, para que a umidade não molhe as penas das asas, nem muito perto do sol, para que o sol não resseque a cera. E Ícaro não ouve seu pai, se aproxima muito do sol, não é? E Ícaro acaba caindo e morre. E Dédalo, seu pai, vê isso, né? Vê isso com tristeza, mas continua voando e vai terminar os seus dias ajudando um outro rei na Sicília. Eu acho que a gente não vai ter mais tempo de falar de Ulisses, né? Não vai ter mais tempo de falar de Ulisses, que é, de certa forma, o principal personagem da mitologia, digamos assim. Pelo menos é na Odisseia que estão essas informações todas da mitologia, né? Mas, em suma, Ulisses, apressando um pouco a narrativa, é o mais astuto, mais habilidoso dos guerreiros gregos em Troia.
participa da derrota de Troia, né, em que os gregos queriam recuperar Helena, mulher de Menelau, que tinha sido raptada por Paris, e Ulisses participa ali da concepção do cavalo de Troia, e a Odisseia conta a volta de Ulisses para sua casa. E Ulisses quer muito voltar para casa, ele quer voltar para Ítaca, né, e para o lado de sua mulher Penélope. E a volta de Ulisses para casa demora 20 anos, né? 20 anos de aventuras. Ele encontra a feiticeira Circe, ele encontra o deus dos ventos Éolo, que tenta ajudá-lo. Ele passa 10 anos com a ninfa, né, a divindade Calipso. Calipso se apaixona por ele e chega a oferecer a imortalidade a Ulisses, né, para ele ficar ao lado dela, e ele não aceita, ele quer voltar para casa, né? E ele acaba conseguindo voltar para casa, depois de muitas aventuras, chega a Ítaca, e Penélope ali estava o aguardando, né, o símbolo da fidelidade, né, da mulher, né, e as mulheres gregas, as mulheres atenienses eram, né, mulheres fiéis e também até submissas. Vejam essa música de Chico Buarque que eu coloquei nos stories hoje, né? Mulheres de Atenas. E ele vai falar de algumas passagens da mitologia, inclusive dessa. Penélope tinha muitos pretendentes que queriam assumir o reinado de Ítaca, e ela, de alguma forma, ela dizia: olha, quando eu terminar essa mortalha, uma mortalha que ela estava bordando para o pai de Ulisses, Laerte, e ela desmanchava o bordado à noite, e assim ela protelava o engajamento dela com esses outros homens, né? E nisso dá tempo de Ulisses chegar. E Ulisses chega disfarçado de mendigo, e só é reconhecido por um ser, o seu cachorro Argos, né? Late quando vê Ulisses. E Ulisses então chama o seu filho Telêmaco, e aí lança a sua vingança impiedosa, né, sobre os rivais que estavam assediando Penélope, né? E a mitologia grega não é muito da piedade, né, com os inimigos. Então Ulisses derrota ali de maneira completa os seus rivais e retorna então a Ítaca, né? Conseguiu retornar, né? Então Ulisses é um símbolo dessa vontade que nós temos de manter nossa identidade, não é, nossa história, enfim, apesar dele ser muito aventureiro também, e não foi exatamente fiel também a Penélope como ela foi a ele. Mas basicamente é isso, gente. Eu vou ativar os comentários, mas não acredito que eu vou conseguir responder e nem fazer outra live, que realmente minha voz está prejudicada. Mas muito obrigado vocês pela presença, né? Achei muito bacana aqui a possibilidade de falar sobre esse tema, né? Que é um tema Alba, tudo bem, Alba? Vou tentar gravar. Eu às vezes me confundo aqui na hora que termina e perco, mas vou tentar gravar sim, viu? Mas obrigado, é realmente um tema muito bonito, mas é imenso, né? Teria aqui muitas outras coisas. A história dos argonautas é muito bonita. E Alba é psicanalista, né, Alba? O ciclo tebano acho que é o que mais interessa a psicanálise, que é o ciclo de Édipo, né? Mas então a gente pode Lucas, tudo bem, Lucas? O Deus que eu mais gosto, eu acho que é de Dionísio, Lucas, né? Acho que é de Dionísio, por essa questão da alegria, não é, dessa entrega à vida, né? Ao inusitado da vida, a uma certa irracionalidade, né?
porque justamente Apolo talvez seja esse Deus da racionalidade, e Dionísio o Deus que reconhece o nosso lado irracional. Leonel Ferreira, grande amigo, muito obrigado, né? Então tá bom. Eduardo, Tânia, grande amiga, eu já estava aqui sob os auspícios, né, de Dionísio, né? Então é o que desejo a vocês nesse final de um ano tão difícil, né? Então desejo que esses deuses nos protejam, esses deuses nas suas áreas de atuação toda, né? Cada um num domínio da nossa vida, né? Talvez Prometeu, que é a divindade mais amiga do homem, né? Que ele nos proteja nesse novo ano, né? Que ele nos traga um alívio a todo esse sofrimento. Meu grande amigo aqui, Márcio Torres, filho do doutor Dionísio, né? Procurador de Justiça. Então é isso, desejar que nós tenhamos um fim de ano de paz, de saúde, todos vocês, e que Neri, meu amigo e colega, muito obrigado. É isso, Neri, né? E Dionísio para nos trazer, né, ainda que diante das dificuldades da vida, diante de todo o sofrimento, mas nos trazer, né, alegria, música, um pouco de embriaguez também. Então é isso, muito obrigado a todos que compareceram, um grande abraço e até a próxima. Ana Luna, obrigado, um abraço. Cecília, minha amiga e colega também. Lucas, Vaninha, minha comadre, mãe de Chiarinha, obrigado. Gabriele, obrigado a todos, um grande abraço. Vou tentar deixar gravada. Cleia, obrigado, Feliz Natal. Cristiano, grande abraço.